Como analisar tensões em um pavimento de concreto? Esse é o tema de hoje aqui no Além da Inércia. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cava, bem-vindos ao Além da Inércia, e no vídeo de hoje nós vamos mostrar como utilizar um software para dimensionar um pavimento de concreto, um software para analisar tensões em pavimentos de concreto. No primeiro vídeo que eu trouxe aqui para o YouTube, eu mostrei como utilizar o software Fairfield, que é um software oficial de dimensionamento de pavimentos aeroportuários. No vídeo de hoje, nós vamos utilizar aqui o software Everfee, que é um software de analisar tensões em pavimentos de concreto. Diferente do que ocorre no Fairfield, ele não faz dimensionamentos automáticos, mas nós conseguimos utilizar esse software para saber quais são as tensões aplicadas ali no nosso pavimento. Então, o software Everfee, ele é um software criado pelo professor Bill Davids, da Universidade do Maine, lá nos Estados Unidos, e ele é um software que utiliza o método dos elementos finitos para calcular as tensões na placa de concreto, né? Nesse vídeo em questão, eu não vou mostrar como é a formulação do método dos elementos finitos, né? Como criar a matriz de rigidez, encontrar as forças nodais, etc. Nós vamos focar aqui nesse vídeo no procedimento para realizar a análise no software, né? Eu não vou dar muitos detalhes sobre conceitos, né, que envolvem a análise de tensões em pavimentos de concreto, né, porque não é o foco desse vídeo aqui, mas, é claro, eu vou citar alguns conceitos que são importantes aqui na nossa formulação do método, né? Esse software, eles segue o mesmo procedimento de que todos os softwares de elementos finitos, né? Então nós vamos montar geometria, definir alguns parâmetros e etc., criar os carregamentos. Então, a sequência é a mesma utilizada em qualquer software de análise de elementos finitos, né? Então vamos lá, pessoal. Quando nós abrimos o software, essa aqui é a interface do Everfee, né? É isso aqui que você vai ver assim que você abrir o software. Então nós temos aqui algumas vistas das seções do pavimento, né? Aqui nós temos então a vista de cima, né? Uma planta aqui da placa de concreto, e a vista da seção transversal, onde eu posso ver aqui as camadas que a minha estrutura está composta, né? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui no Everfee é definir a geometria da nossa placa de concreto, né? Diferente do que ocorre em outros softwares de elementos finitos, né? O Everfee, ele é um software específico de pavimentos de concreto, né? Então, ele tem algumas limitações quanto à geometria, quanto a alguns parâmetros que nós vamos utilizar aqui no software, né? Então, ele me dá algumas opções aqui de escolha das placas, né, de como essa estrutura vai ser composta, e eu posso fazer, então, a escolha e definir alguns outros parâmetros. Então, por exemplo, aqui no caso, nós temos uma placa isolada, né, uma placa sozinha, sendo composta por, no caso, uma fileira e apenas uma coluna, né? E eu posso escolher aqui algumas outras opções, como, por exemplo, duas fileiras aqui com uma coluna só. Isso, no caso, as placas estariam ligadas aqui por barras de ligação, né? Eu posso escolher também aqui três fileiras, no caso, ligadas todas por barras de ligação. Posso escolher também uma fileira só, e eu tenho barras de transferência de carga aqui para auxiliar aí nos esforços que ocorrem nas placas de concreto. Então, o Everfee dá algumas opções aqui. A máxima que eu posso escolher seria composta por três fileiras e três colunas, contendo aqui tanto barras de transferência de carga quanto barras de ligação. Lembrando que quando o tráfego ele é direcional, ou seja, no caso de rodovias, eu tenho sempre barras de transferência de carga nas juntas transversais e barras de ligação nas juntas longitudinais do pavimento. Então eu vou escolher aqui, no caso eu vou fazer uma análise mais simples, então vou escolher aqui duas placas ligadas aqui por barras, né, de transferência de carga. Então nós vamos deixar aqui, aqui no caso eu tenho que escolher quais são o tamanho, né, das placas de concreto. Eu posso mudar entre a primeira placa e a segunda placa. No caso aqui eu vou deixar igual. Eu posso escolher também qual que é a largura dessas placas de concreto. Eu vou deixar como 3.600 milímetros também. E a espessura da placa eu também vou deixar como 250 milímetros. Aqui no caso também eu posso mudar alguns ângulos, né, em relação tanto às placas quanto
as barras de transferência de carga, né? Então, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui um ângulo de 5 graus, então eu teria aqui uma diferença aqui de ângulo na placa, né? E se eu quisesse mudar também nas barras de transferência de carga, eu conseguiria também fazer essa mudança. No caso aqui nós vamos deixar todas iguais, então todas são placas retangulares e as barras estão também no sentido da junta transversal. Aqui no caso na parte de baixo, nós definimos a nossa base e o nosso subleito, né? Então eu posso colocar como sendo sem nenhuma base, ou seja, a placa estaria apoiada diretamente no subleito, como eu posso incluir também uma camada de base, 2 camadas de base ou 3 camadas de base, certo? Então eu consigo fazer essas mudanças e depois definir quais são os parâmetros de cada uma dessas camadas. No nosso caso aqui, eu vou deixar como sendo a placa apoiada na base, né? Então, vou deixar uma camada apenas e essa camada vai ter 200 milímetros de espessura, tá bom? Então, definimos a geometria, agora a gente vai para os materiais que compõem a nossa estrutura, né? Então, eu tenho algumas divisões aqui de cada uma das partes que compõem a nossa estrutura. Então, inicialmente aqui nós temos que definir o slab, que é a nossa placa. Então, nós definimos aqui qual que é o módulo de elasticidade do nosso material. Eu vou deixar como sendo 30.000 megapascal. O coeficiente de Poisson eu vou deixar como 0,2. O alfa seria o coeficiente de expansão do nosso material. Eu vou deixar como vem aqui, como vem o padrão. A densidade do material também eu vou deixar como padrão. Aqui nós temos que definir também qual que é o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson das barras que compõem essa estrutura, ou seja, tanto das barras de ligação quanto das barras de transferência de carga. No nosso exemplo aqui só tem barra de transferência de carga, mas o software que ele permite você mudar quais são os parâmetros que compõem esses materiais. Então nós vamos deixar aqui com o padrão também que vem, certo? Nas barras. Agora nós precisamos definir também qual que é a nossa base, ou seja, qual é o módulo de resiliência e o coeficiente de Poisson também. Então, como eu vou simular aqui como sendo um material granular, ou seja, uma base granular, então eu vou colocar aqui o módulo de resiliência como sendo 400 megapascal e o coeficiente de Poisson vai ser 0,4. Então, se eu quiser simular outros materiais compondo essa base, eu poderia ali mudar o módulo de resiliência ou o módulo de elasticidade, tanto faz, né? Para que se adeque a esse tipo de material. Lembrando que essas simulações, né, esses parâmetros que nós vamos utilizar na nossa simulação aqui, eles têm que ser o mais próximo possível da realidade, ou seja, eu tenho que fazer ensaios nesses materiais para saber qual que é o parâmetro ali, qual que é o valor que eu devo utilizar na minha simulação. Então é muito importante definir isso. Aqui no caso eu posso colocar como a base sendo aderida ou não à minha placa de concreto. Então eu vou deixar ela como sendo não aderida. E por último aqui nós temos que definir qual que é o parâmetro do nosso subleito, né? Aqui no caso o subleito ele é modelado como sendo um líquido denso, né? Ou seja, eu tenho que definir um valor de K. Esse K é o módulo de reação do subleito e ele assume a hipótese de Winkler, onde a base ela é apoiada sobre várias molas e essas molas elas não transmitem esforços de cisalhamento entre elas. Então aqui é assumido como sendo a hipótese de Winkler. Então eu vou colocar aqui como sendo um valor de 50 megapascal por metro ou 0,05 megapascal por milímetro, que é a unidade aqui do nosso software. Então definimos os materiais, agora nós vamos definir o carregamento na nossa estrutura. Quando nós chegamos aqui nos carregamentos, né, do Everfee, nós temos aqui, por ser um pavimento de concreto, dois tipos de carregamentos. O primeiro carregamento seria aquele composto pelas rodas dos veículos, ou seja, pela carga, né, dos veículos que a roda transmite para a nossa estrutura. E o outro tipo de carregamento seria o carregamento devido ao empenamento térmico, ou seja, devido à diferença entre a temperatura do topo da camada ao fundo da camada. Então nós vamos definir aqui primeiro qual que é o carregamento devido ao tráfego, né? Então nós temos aqui alguns eixos que podem ser incluídos, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui um eixo simples, de roda simples. Vou definir o carregamento como sendo de 60 kN no eixo.
Aqui eu tenho que definir qual que é a distância x que ele está da borda aqui da referência, né? Então eu vou deixar bem aqui no meio, seria 2.200, e vou deixar ele o mais próximo possível da borda longitudinal. Então seria ali em 600. E aqui no A, eu vou mudar também, eu vou colocar como sendo 2.100 para ficar mais adequado. Então fica essa distância aqui. Se eu quisesse incluir também um outro carregamento aqui, por exemplo, um eixo simples de rodas duplas, eu poderia incluir também. O carregamento aqui eu vou colocar como sendo 100 kN. A distância seria aqui no meio também, então seria o x em 6.900 e o y aqui também em 600. Então eu tenho dois carregamentos aqui de eixos aplicados na borda longitudinal aqui da estrutura. Aqui no caso eu poderia mudar também os parâmetros aqui, né, do L, a distância L e a distância aqui, o W. Esses são parâmetros do pneu, ou seja, mudando isso aqui eu readequo a pressão que é aplicado aqui na estrutura pelo pneu, né? Então, nesse caso aqui, como é apenas um exemplo, eu vou deixar nesses valores que estão aqui como default, né, do software, mas ele pode ser mudado, pode ser alterado para que se adeque à sua realidade. Então, definindo aqui os eixos, agora nós podemos definir também qual que é o empenamento térmico, né? Então, como eu vou considerar aqui como sendo um período diurno, né? Então eu teria uma diferença ali de temperatura, onde o topo ele é mais quente do que o fundo. Essa diferença de temperatura ela ocorre porque o concreto ele é um material que não possui uma boa condução de calor, então acaba que o topo ele fica mais quente do que o fundo porque ele recebe ali radiação solar, né? Então ele fica mais quente, né? Então, dessa forma, quando eu tenho uma diferença de topo maior do que no fundo, a minha placa ela tende a ter a sua concavidade virada para baixo. E com a concavidade virada para baixo, eu tenho ali, devido ao peso do concreto, né, ele tenta restringir esse movimento e a estrutura ela gera tensões de tração na fibra inferior e tensões de compressão na fibra superior. Então, nós teremos ali um acréscimo de tensões na estrutura devido ao empenamento térmico. Esses são conceitos muito importantes a considerar em pavimento de concreto, pois as tensões elas são elevadas devido a esse empenamento térmico, principalmente se forem diferenciais térmicos muito grandes, né? Então, aqui para a região de São Paulo, por exemplo, o maior empenamento térmico que nós temos registrado, né, que seria em relação ao que foi publicado pelo professor Balbo e está descrito no método de dimensionamento da Prefeitura de São Paulo, então nós teremos ali um diferencial térmico máximo, né, registrado de 12,5 graus Celsius, né, isso de diferencial térmico positivo. Então, nesse exemplo aqui, eu vou considerar como sendo diferencial térmico de 10 graus Celsius, onde eu vou considerar que o meu topo estaria a 40 graus, e o fundo estaria ali em 30 graus. Então eu tenho um diferencial térmico positivo. Defini aqui os carregamentos, eu tenho carregamento de eixo, tenho carregamento térmico. Então agora eu posso avançar para definir aqui os parâmetros das barras de transferência de carga. Então eu clico aqui nas barras de transferência de carga e com isso eu preciso definir alguns parâmetros em relação às barras, né? A primeira coisa que seria então o quanto essa barra está inserida na estrutura, ou seja, na placa de concreto, né, enquanto ela está dentro da placa de concreto, né? Isso para cada lado, tá certo? Então, como nós estamos utilizando aqui uma placa de 250 milímetros, de acordo com algumas normas que existem, a minha barra ela teria um comprimento ali de 460 milímetros e um diâmetro de 32 milímetros para essa espessura de placa, né? Vale a pena ressaltar também que esse comprimento e esse diâmetro, eles podem ser dimensionados, ou seja, eles são passíveis de dimensionamento estrutural, mas essas normas elas deixam algumas indicações ali, né, de quais valores devem ser utilizados, né? Se você quiser aprender a como dimensionar essas barras, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico mostrando como realizo o dimensionamento de barras de transferência de carga, mas aqui para esse exemplo nós vamos utilizar o valor que a norma indica. Então eu vou deixar aqui como sendo 225 mesmo, que vem o default, né? Então eu estaria considerando aqui que a barra tem 450
milímetros de tamanho, tá certo? O diâmetro aqui da barra é 32, conforme eu já tinha dito. Eu vou considerar aqui 12 barras na estrutura, aqui na junta transversal, e esse edge 1 aqui seria a distância entre a borda e a primeira placa. Eu vou deixar como sendo 150 milímetros. Então, agora, o que eu preciso definir seria esse módulo aqui de suporte entre a barra de transferência de carga e a placa de concreto. Esse aqui é um módulo que é utilizado no Everfee para modelar a interação, né, para modelar a transferência de carga entre as barras de concreto. Isso ocorre porque no Everfee as barras de transferência de carga elas são modeladas no método de elementos finitos como sendo elementos de barra, certo? Então eu preciso ali criar uma restrição nessas barras para que elas consigam fazer essa transferência de carga. Então aqui quanto maior for o valor desse módulo, melhor será a transferência de carga nessas juntas aqui transversais. Então, como eu vou simular aqui como sendo uma transferência de carga o máximo possível, né, 100%, então eu vou deixar um valor bem grande aqui, apenas como forma de ilustrar aqui esse procedimento. Se eu quiser fazer uma outra forma, né, de modelar essa transferência de carga, eu posso clicar aqui em Looseness, onde eu teria que definir também qual seria esse gap A aqui, onde seria a deflexão causada nessa barra. Então eu poderia aqui especificar um valor, e esse valor seria representativo ali da nossa transferência de carga. No caso aqui, quanto menor for esse valor, melhor será a transferência de carga na junta aqui do pavimento. Então eu vou deixar como sendo o outro modelo, né? Aqui já está tudo especificado certinho. E nós terminamos aqui de fazer essa modelagem aqui das barras de transferência de carga. Agora a gente pode avançar para a junta, né? Para especificamente as juntas. Então, clicando aqui nesse Interlock, né? Nós teríamos que definir qual é a transferência de carga devido à junta, né? Lembrando que a transferência de carga que ocorre nos pavimentos de concreto, elas ocorrem devido a dois principais mecanismos, né? Seriam a transferência de carga devido à barra de transferência de carga, né, especificamente, e sobre o intertravamento ali que ocorre entre os agregados nessas juntas, né? No caso, esse intertravamento não tem uma grande eficiência assim para a transferência de carga, né? A barra de transferência de carga ela tem uma muito mais vantagem, né, em relação a esse tipo de mecanismo. Então, nesse caso aqui, no nosso exemplo aqui, eu vou deixar como sendo praticamente sem transferência de carga, né? Então aqui o joint stiffness seria 0, e eu preciso definir aqui qual que é a abertura que ocorre entre a minha junta, ou seja, qual que é a abertura aqui na junta transversal. Então eu vou deixar como sendo 6 milímetros, que é a abertura máxima que está em algumas recomendações. Definido isso aqui, nós podemos avançar agora para o meshing, né? Aqui no meshing nós temos que definir qual que vai ser a malha que vai ser incorporada no método de elementos finitos. Lembrando que no método de elementos finitos eu preciso dividir, né, a minha estrutura em elementos menores, porque ele é um método aproximado, onde ele vai calcular quais são os deslocamentos para cada uma desses pequenos elementos, né, para os nós desses pequenos elementos, e então ele consegue ali fazer o cálculo para a estrutura como um todo, né? Através da matriz de rigidez e dos deslocamentos nodais. Nesse software, no caso, né, ele utiliza aqui elementos quadráticos, né, compostos por, se eu não me engano, 20 nós em cada elemento. Então nós precisamos definir aqui mais especificamente qual que é o tamanho, quantos elementos vão ser compostos em cada uma dessas placas, né? Eu não vou dar muitos detalhes novamente, né, especificamente sobre o método, né? É uma coisa que eu tenho estudado mais profundo nos últimos meses, nas últimas semanas também. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o método de elementos finitos, deixa nos comentários que a gente faz algum vídeo mostrando alguns outros detalhes sobre isso. E também, é claro, sobre algum conceito que eu comentei anteriormente. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse conceito, deixa nos comentários que a gente faz um vídeo exclusivo sobre isso. Vale ressaltar também que quanto maior o número de elementos que eu colocar aqui, maior será a necessidade de processamento do meu computador, né? Então eu preciso ter um computador, se eu quiser colocar elementos muito pequenos, eu preciso ter um computador que consiga fazer
esse processamento, né? Senão eu vou ficar aqui horas esperando o software conseguir fazer todas as análises para gerar os resultados. Então é bom você se programar, né? Saber qual que é a capacidade do seu computador para que você não fique aí horas esperando o resultado aparecer, né? É claro que se você colocar também valores muito pequenos, né? Ou seja, dividir a estrutura em poucos elementos, você vai ter um resultado não muito confiável, então não é uma coisa muito adequada. Para o nosso exemplo aqui, eu vou deixar eles dividindo como sendo 20 elementos em cada uma das 20 elementos em cada uma aqui das placas, né? Tanto no comprimento quanto na sua largura. Então eu tenho aqui bastante elementos, né? Eu vou deixar aqui também 2 elementos na profundidade e um elemento ali na base, certo? Então eu tenho aqui um valor que eu considerei aqui como sendo adequado e que meu computador não demora tanto assim para fazer a simulação. O Everfield te dá também uma relação aqui para você saber se você vai conseguir fazer a análise, né? Dependendo da relação aqui que você colocar entre largura e comprimento, né, ele não permite que você faça a análise. Então, ele especifica aqui que a relação tem que ser menor do que 5 para conseguir fazer esse tipo de análise, tá certo? Então, definidos aqui, definimos todos os parâmetros para fazer a análise. Agora nós vamos poder clicar aqui primeiro em salvar, dá OK, tá salvo. E agora eu vou aqui em Solve. Agora vai demorar alguns segundinhos aqui, talvez alguns minutos até, para processar aqui toda essa análise, então a gente volta assim que der OK. Bom, a análise terminou aqui, né? Então nós temos aqui uma solução para essa análise. Agora basta a gente clicar aqui em Visualize e nós temos algumas opções aqui para visualizar. Então eu vou clicar aqui em Stresses, dou OK. E eu posso verificar aqui quais são as tensões que são aplicadas na minha placa de concreto, né? Então eu consigo visualizar em várias regiões aqui da placa, né? Aqui nessa horizontal aqui, né, eu consigo fazer análise e ele é mostrado aqui nessa região aqui, né, nessa fotinha aqui. Então, se eu quiser visualizar, por exemplo, a tensão que é aplicada acima da placa, eu clico aqui e fico em View Stresses. Como nós queremos saber quais são as tensões de tração que ocorrem nessa placa, né, esse é o maior interesse que nós temos, então nós definimos aqui na região inferior, né, lembrando que eu tô pegando a região inferior, justamente porque eu sei que quando eu aplico uma carga aqui na borda, a maior tensão vai estar na fibra inferior da minha placa, né? Se eu colocar aqui no canto, a maior tensão de tração vai estar aqui na região superior da placa. Então é bom você ter um conhecimento de onde ocorrem as maiores tensões na sua placa, né? Então eu clico aqui, clico em View Stresses e eu posso visualizar aqui, né, que eu tenho uma tensão de 2,89 MPa ocorrendo aqui na segunda placa, nessa região aqui da borda, né? Então nós conseguimos ver aqui quais são as regiões onde ocorre cada uma das tensões. Outra coisa que eu posso fazer aqui também, né? Eu posso, é claro, visualizar em alguns planos aqui, visualizar em alguns tipos de tensões, mas eu também posso visualizar aqui quais são os deslocamentos, né? Então eu clico aqui, seleciono as duas placas e eu consigo ver aqui quais são as tensões, quais são as deflexões aqui que ocorrem na placa, né? Lembrando que a placa ela se apresenta curvada aqui, né, para baixo, né? Justamente porque eu tenho um diferencial térmico aqui positivo, né? Eu tenho um diferencial térmico onde o topo ele é mais quente do que o fundo e isso faz com que a placa fique aqui com uma curvatura para baixo. Se eu quiser visualizar também quais são as tensões ponto a ponto, eu posso clicar aqui em Results for Points, onde eu consigo visualizar aqui quais são as máximas tensões, né? Então eu tenho aqui uma tensão de 2,29 MPa ocorrendo na primeira placa, justamente aqui no centro, no canto da borda, e na segunda placa eu tenho uma tensão aqui de 2,89 ocorrendo aqui também no canto, bem ao centro da placa, né? Então, ambos na junta, ambos aqui na borda longitudinal, porque a borda longitudinal aqui é uma região crítica de tensões que ocorrem nas placas de concreto. Então, se eu quiser saber aqui em qualquer lugar da placa qual é a tensão, bastaria aqui eu dizer qual é a distância x, a distância y e a distância z que ocorre aqui da minha referência. Então, eu consigo aqui saber todos os parâmetros que ocorrem nessa placa.
Se eu quiser saber também quais são as tensões que ocorrem nas barras, né, eu posso clicar em Results for the Wells, onde eu tenho aqui qual que é o máximo momento que ocorre na barra e a máxima tensão de cisalhamento que ocorre aqui também nessa barra, certo? Então, para retornar ao modelo, nós clicamos aqui em Return to the Model Builder e eu posso fazer aqui ajustes no meu modelo para fazer uma nova análise. Esses ajustes seguirão a mesma ordem, né, que nós mostramos aqui nesse vídeo, então basta aqui você fazer algumas alterações, salvar de novo e refazer aqui o modelo para ter então os resultados. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? É um vídeo explicando aqui qual é o procedimento para realizar a análise no Everfee. Lembrando que também o Everfee ele é um software que ele é de certa forma gratuito, né? Porque basta entrar em contato com o professor Bill Davids da Universidade do Maine, que ele te encaminha o software para você poder utilizar, para você aprender a mexer nesse software de análise de tensões em pavimentos de concreto, certo? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que se gostou, deixa um comentário também, deixa um gostei e se inscreve aqui no canal para incentivar aqui nossa criação de conteúdo, aqui nosso trabalho no YouTube, né? O comentário e o gostei, eles ajudam bastante aqui no engajamento do canal. Então, deixa essa ajuda aí para fortalecer aqui a informação, né? E também acesse o nosso blog, siga as nossas redes sociais, eu tenho postado bastante coisa no LinkedIn, lá no blog também nós temos muitos artigos que com certeza vocês vão gostar. Então acompanhem também essas redes sociais, o blog, para ficar sabendo de tudo que a gente posta por lá, tá certo? Agradeço aqui por ter acompanhado e até o próximo vídeo. Até mais!